E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui estou na companhia do meu amigo, advogado, presidente da Comissão de Agrário e Agronegócio da OAB Pará, para falar um pouquinho com vocês sobre nesse momento de crise, o que isso tem impactado, o que o Covid-19 tem impactado no agronegócio, lá no mundo agro, e ninguém melhor para falar sobre isso de quem está interagindo diretamente com o agro sempre, com quem comanda uma presidência no órgão como a OAB, e quem realmente é atuante na área como o Miguel. Miguel, obrigado por estar aqui comigo hoje. E aí, Miguel, o que tu tens achado do Covid-19? Que impactos tem gerado o Covid-19 no agronegócio? Que, por exemplo, a gente está aqui na cidade, tem o fechamento de tudo, os negócios das empresas têm sido impactados diretamente, mas que impacto é gerado no agro? Tem tido fechamento das coisas? O fechamento daqui tem impactado diretamente no agronegócio? O que tem sentido do mundo agro em relação a essa crise que nós estamos vivendo? Até porque o nosso secretário de saúde, né, do governo federal, falou que quem tem segurado realmente a crise da gente é o agronegócio. O que tu tem para dizer sobre isso? Bom, primeiramente, boa noite, Diego. Boa noite a todos os seus seguidores aí das redes sociais. É uma satisfação muito grande estar aqui na sua companhia, não só pela nossa amizade de anos, mas pela representatividade que tu tens hoje no mundo jurídico, Obrigado. No direito empresarial. Então é uma grande satisfação, inclusive, de estar falando com vocês aí de casa. Diego, o que eu posso falar hoje com você é algo muito raso, muito básico, porque eu preciso ter uma responsabilidade a hora em te dar informações sobre impactos, e essa responsabilidade eu gosto de fazer com números e estatísticas. Então é muito recente ainda o coronavírus, o Covid-19 no Brasil, para a gente definir. Mas quais são as mudanças, quais são aqueles impactos imediatos que nós estamos sentindo? O agro ele atua no interior do nosso estado, mas nós temos que fazer temos que ter uma dimensão dele como algo maior. O nosso país, o nosso estado, vamos falar do nosso estado, do estado do Pará, é um estado eminentemente agrário, que depende não só o PIB do Brasil, mas o PIB do estado do Pará, ele é todo, praticamente, a maior parte dele vem do agro, ou vem das atividades minerárias. Qual é o impacto que nós podemos sentir hoje? O maior deles é o quê? No abastecimento. Miguel, o abastecimento está parado? Não está parado. Algumas medidas, tanto de níveis federais quanto níveis estaduais e municipais, estão garantindo que o transporte, que os caminhoneiros consigam manter o abastecimento dentro de supermercados, açougues e outros lugares, mas até restaurantes mesmo. Os restaurantes eles não estão totalmente fechados. Eles estão fechados para receber o público, para dividir mesa, mas as suas cozinhas, em maioria, estão funcionando. Perfeito. Os próprios caminhoneiros, eles param em beira de estrada para os restaurantes, eles só vão lá, pegam a comida e vão para o seu caminhão ou para outro lugar para comer, mas no próprio restaurante não está havendo o consumo. Só que nós não podemos parar ou frisar o agro apenas no transporte ou no alimento em supermercados, em açougues, em restaurantes. Existe toda uma cadeia produtiva que começa antes, dentro da seca e após a seca, dentro da indústria, fora da indústria. O que contempla isso? Primeiro, precisamos de insumos para trabalhar. Perfeito. Vamos falar um pouco da pecuária. A pecuária hoje, para você fazer engorda de um gado, você precisa dar ração para ele, você precisa ter sal. Então esse sal precisa chegar, esses insumos precisam chegar para o agricultor, E a gente tem para o visto que pecuarista. alguns governantes têm fechado fronteiras, né, para circulação. Tem fechado fronteiras e o governo federal garantiu, salvo me engano, ontem, atividades essenciais para esse momento. E um deles é o transporte, é o livre comércio, livre trânsito dos caminhoneiros. Isso é muito importante para a gente, para a nossa economia, para que ela não pare. Hoje, eu acabei de ter uma notícia que a França chamou todos os desempregados para trabalharem nesse período dentro do agronegócio. Ou seja, É um setor que não pode ser impactado diretamente pela crise. Não pode parar. Hoje, o Brasil, que os ministérios falam, é que o que? Tanto o Ministério da Agricultura quanto da Infraestrutura, fala o quê? Fala que nós temos 4 anos de abastecimento para 4 anos dentro do Brasil. E que nós conseguiríamos, inclusive, abastecer o mercado exterior, que é apenas 20% daquilo que nós produzimos no Brasil, 1 milhão de pessoas por ano nesses 4 anos. O que é algo muito bom.
E isso se nós parássemos. Só que a atividade do agro não parou. Pelo contrário, das atividades do mundo, e isso também reflete no Brasil, o agro é aquela que continua, eu não vou dizer que 100%, mas na sua maior parte continua ainda em atividade. Até porque o agro, quando produz lá atrás, ele produz pensando no consumidor final daqui. Com certeza. E quando a gente tem o encerramento de restaurantes, não atividade plena ou outras atividades, o próprio agro sente esse impacto naquele momento. Então isso não vai gerar de imediato, mas de certa forma impacta principalmente no retorno financeiro com as vendas, né? É importante que a gente trata do agro como também produto de consumo, né? Os produtos de consumo não podem parar, o abastecimento não pode parar. E se fala muito nisso que falta de abastecimento não vai ter. Então esse impacto tem que ser reduzido. Então, de fato, o agro é o que tem segurado a economia do Brasil hoje, né? Já que as outras empresas, outros negócios não têm conseguido trabalhar. Com certeza. E hoje, quando nós falamos de agro, nós precisamos tirar alguns preconceitos, algumas mitologias do que é o agronegócio hoje. Hoje, a agricultura familiar, que é responsável por boa parte do abastecimento local, seja de municípios, hoje até do próprio estado, tem uma participação muito grande no nosso mercado, em toda essa cadeia produtiva. E a agricultura familiar, ela também não está parando. O governo, tanto estadual quanto o governo federal, estão liberando várias linhas de crédito, de acesso ao crédito, para que essas pessoas não parem, para que elas continuem comprando insumos ou continuem terceirizando alguns tipos de serviços que são fundamentais para a manutenção da cadeia. Perfeito, perfeito. Então, o Covid-19, de fato, ele não pode ser impactado, de fato, a gente não consegue ter uma dimensão de impacto na atuação, porque a agricultura, o agro tem que funcionar. Se não funcionasse, a gente também teria uma parada quanto ao abastecimento, uma parada quanto a atividades que são essenciais. O que a gente pode ver, de fato, é uma redução no consumidor final, que aí você vai conseguir sentir esse impacto do Covid-19. Agora, a gente não vê muito falar sobre políticas de lockdown no agronegócio, né? A gente vê políticas de fechamento aqui na região urbana. Isso é muito importante também para que a gente continue tendo essa produtividade, essa segurança que o abastecimento vai ser realizado, né? Então a gente tem que pensar como o abastecimento como algo mais essencial nesse momento, né? Sim, o que nós não podemos parar hoje é o transporte. Nós não podemos fechar nossas fronteiras e nossas vias terrestres e fluviais para que justamente aquilo que é produzido no campo chegue ao consumidor final. Chegue na minha casa, chegue na sua casa, chegue na casa de você que está nos assistindo. Então hoje o governo federal já adotou medidas para garantir que os transportes que venham, tanto os caminhoneiros ou o transporte fluvial, eles consigam sim passar de município para município, de um estado para outro, para garantir que nossa comida, tá, nossos subsídios, tá, fundamentais, eles chegam, essenciais, chegam na nossa mesa. E é muito importante também trabalhar isso a nível mundial. Hoje nós também falamos do direito agroalimentar, tá? O mal do mundo não é apenas a fome, Diego, porque existem muitos países, muitos locais em situação de miséria. Existem muitos locais que existe a fome, que a fome ela predomina. Só que a subnutrição é ela que mata. Então nós precisamos garantir que essas pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, que por exemplo hoje na Amazônia Legal, aproximadamente 50% da Amazônia Legal vive abaixo da linha da miséria. E outros. Nós temos aqui uma imagem, falando de Belém, do centro urbano, que é totalmente diferente do que é a zona rural. Se você tira o emprego de uma família dessa, por exemplo, parando lá, aí realmente você vai ter mortes e você vai ter o encerramento de famílias por conta de já são abaixo da miséria, ter aquilo como única forma de sobrevivência. Isso tem a parada, o lockdown de uma forma agro também, você quebra não só o fornecimento do urbano, como também mata famílias dentro lá do rural. Né? Nós precisamos ter uma noção que o nosso estado ele tem uma dimensão continental e que a logística do nosso estado ela é muito precária. Existem amazônidas que não têm o acesso que nós temos aqui no centro urbano e até mesmo em interiores, em municípios que são municípios polos, que o centro urbano ele está bem centralizado, ele está bem estruturado. Porém, existem outros lugares, a miséria ela chega com um impacto muito maior. E principalmente para essas pessoas, os insumos, os alimentos, eles não podem parar. Então hoje é fundamental que as nossas vias terrestres e fluviais elas estejam liberadas para que essa mercadoria, esse produto que é gerado pelo agro, ele chegue e faça o abastecimento local.
Então, fantástico, perfeito, meu amigo. Isso foi, eu acho, muito esclarecedor. A gente vê que o Covid-19 ele chegou, impactou, é algo, uma realidade, né? Mas o agro não pode parar. É realmente o agro que acaba segurando o nosso negócio. É ele que vai manter nosso abastecimento, ele que vai manter a economia rodando. Então, eu te agradeço muito pela presença, agradeço muito por ter aceitado o convite de bater esse papo. Vamos marcar outras vezes aqui. Vamos, com certeza. Nós já estamos aqui com alguns planos de estar fazendo futuramente uma live, de repente estar convidando outros colegas para estar interagindo conosco nessa discussão que é muito enriquecedora. São nesses momentos que nós precisamos nos unir, nós precisamos nos juntar conhecimento, precisamos discutir e colocar a sociedade para discussão junto conosco, para a gente poder formar ideias, formar pensamentos, para não pensar só no problema, mas pensar também em soluções. Perfeito. E a gente já deixa o convite, vocês tendo dúvidas, deixa aí pra gente. Vamos fazer um convite pra gente fazer essa live e quem estiver interessado também pode procurar a gente que a gente vai abrir esse espaço para todo mundo, tá bom? Um grande abraço, boa noite, até mais.